Louvores abençoados, né, irmãos? A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. E Deus está nesse lugar, amém? Porque Ele está sendo adorado, está sendo engrandecido. E isso é muito importante. Louvado seja Deus. Nós temos alguns visitantes aqui nessa noite. Levanta a mão os visitantes, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a vida deles nessa noite? Sejam bem-vindos, amém? Louvado seja Deus. Deus possa abençoar vossas vidas. A secretária que anota não veio hoje aí, mas amém? O Espírito Santo anotou, amém? Isso é importante. Glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui no culto de busca do Espírito Santo. O título do culto é Busca do Espírito Santo. Porque nós devemos buscar a Deus a todo momento, a toda hora, a todo instante, até alcançarmos a estatura do varão perfeito, como diz a Bíblia. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Estamos numa luta diária a cada dia para ser melhor do que ontem. Amém? E se você foi bom hoje, amanhã seja melhor ainda. Se você foi um grande crente hoje, amanhã seja maior ainda. E assim você vai alcançar aquilo que o Senhor almeja de mim e de você. Amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre os frutos do Espírito Santo. São o quê? Os frutos do Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Amém, glória a Deus. E quem tem os frutos do Espírito Santo? Levanta a mão. Quem tem? Você até tem, mas será que você está deixando ele fazer a função dele? Será que o Espírito Santo ele está tendo essa liberdade de deixar que os frutos dele apareçam na sua vida? Você deixar que o Espírito Santo, que os frutos do Espírito apareçam na sua vida? Isso é muito importante. Nós vamos aprender hoje, amém? Acerca disso. Muitos crentes, muitos cristãos, né, servos de Deus, são pegos nessas áreas. Geralmente quando você falha nessas áreas, logo as pessoas te apontam. Mas você não é cristão? Você não é crente? Que atitude é essa que está tomando? Né? Porque o mundo ele pode não ler Bíblia, mas julgar ele sabe. Aponta direitinho. E automaticamente você, como é cristão, como você é luz, como você é sal, você vai ser notado. Amém? A palavra do Senhor diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, irmão. Nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. As pessoas nos observam, as pessoas nos veem. Amém? As pessoas nos imitam. A verdade é essa. E a gente tem que estar realmente vigilante. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o 23. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Tem crente que nem sabe que tem esse livro, né, irmão? Deve ser o livro menos lido dos cristãos. Porque fala da carne, fala do espírito. É um livro de ensino. Todos acharam? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é caridade, repita comigo, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então veja que é vários tipos de fruto. Eu creio que pelo menos um tem que aparecer na sua vida. Pelo menos um fruto desse tem que aparecer na sua vida. A maioria, se eu perguntar aqui, quem tem fé? Aqui, levanta a mão quem tem fé. É um fruto do Espírito. A maioria do cristão tem esse fruto. Né?
No nosso interior, irmãos, tem uma batalha, tem um conflito muito grande acontecendo a todo momento. A carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque eles são opostos. Eles estão sempre em guerra, eles estão sempre em batalha, porque o espírito quer uma coisa e a carne quer outra. A carne quer uma coisa e o espírito quer outra. Volta um pouquinho aí em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Acompanhe comigo aí. Versículo 17. Diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não faças o que quereis. Tanto o Espírito Santo, tanto a carne, um quer bloquear o outro. O Espírito Santo, o Espírito quer bloquear a carne, e a carne quer bloquear o Espírito. Há uma guerra constante. Por isso que a gente tem essa luta constante na nossa vida, de algumas atitudes, alguma decisão, respondo ou não respondo, fico calado ou não fico calado, revido ou não revido, eu me iro ou eu não me iro, né? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar. Você sabia que o crente pode se irar? O crente pode ficar irado, ele só não pode agir irado. Ele não pode ter a ação da ira. Uma coisa é você ficar irado, mas outra coisa é você deixar essa ira fluir e você acabar dando lugar a ela. Esse é o perigo. Amém? Então, até o dia, presta atenção, até o dia da nossa conversão, nós temos uma natureza totalmente pecaminosa. A carne, ela tinha liberdade para fazer o que ela bem queria sem ser reprimida. Não tinha nenhuma repreensão. Ela fazia o que ela gostava, ela fazia o que ela bem queria, porque ninguém estava bloqueando ela. Mas no momento em que você aceita Jesus, no momento em que você entrega a vida para Ele, já vai começar uma guerra do espírito contra a carne. A carne não está mais sozinha. A carne não vai mais fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer. Vai ter sempre uma luta, vai ter sempre uma guerra, vai ter sempre uma vozinha falando com você: não faz isso não, não age assim não. Antigamente não tinha essa vozinha. Antigamente você agia de supetão, você agia de forma natural, você respondia de forma natural, você não filtrava mais, você não filtrava os pensamentos. Mas quando você aceita Jesus, as coisas mudam. Por isso que o servo de Deus tem que a cada dia pedir a Deus para mudar o seu caráter, para ficar parecido com Cristo. Mas não é ficar parecido, irmão, não adianta ficar parecido. Quando a gente fala parecido, a pessoa fala assim, é igual hoje, nós temos vários sósias aí, né? Você viu aí? É época de jogo, tem um sósia do Neymar, tem um sósia do Hulk, tem um sósia... Mas uma coisa é jogar igual o Neymar, né? Não é verdade? Uma coisa é jogar igual eles. Você pode até parecer com o Neymar, você pode até parecer com o Hulk, mas uma coisa é jogar igual eles. Então você pode até parecer, vamos botar assim, a fisionomia de Jesus, mas uma coisa é você ter as atitudes que Jesus teve. Esse parecido aqui é esse. Se parecer com Cristo é ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Alguém pode falar assim: eu vi lá o santo sudário lá e eu sei como é o rosto de Jesus, eu tenho um cara que é igualzinho a ele. Será que as atitudes dele é igual a de Jesus? Essa é a diferença. Gálatas capítulo 5 ainda, no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Não vamos ficar nessa passagem aí por um bom tempo, tá, irmãos? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu te pergunto, você me pergunta: pastor, o que é andar no Espírito? Como é que eu faço para andar no Espírito? Andar no Espírito é obedecer a palavra de Deus. É você estar em obediência com a palavra de Deus. Andar no Espírito não é você ficar de olho fechado aí não, imaginando o céu, imaginando os anjos, não. É você andar
conforme a palavra de Deus. Ter as atitudes que a Bíblia manda você ter. Aí você está andando no Espírito. O Espírito Santo, ele começa a reinar na nossa vida. Ele começa a ter liberdade para atuar e para bloquear a tua carne. Para começar a impedir algumas ações que você tem. Mas ele não vai forçar não, irmão. Você tem o livre-arbítrio. Mas se você deixar ele ter essa liberdade, ele vai reprimir a tua carne. No momento em que você que a tua carne falar mais alto, o Espírito Santo vai querer agir. O fruto do Espírito vai querer entrar em ação. E se você não deixar, se você não abrir espaço para ele agir, a carne vai prevalecer, né? Então, o Espírito Santo, ele vai reinando em nós para produzir um caráter de servo de Deus, um caráter de Cristo. E ele produzirá em nós as virtudes do caráter de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele chama essa virtude de fruto do Espírito Santo. Então, a cada dia, o Espírito Santo está forjando o nosso caráter. A cada dia, Deus está trabalhando na nossa vida. A cada dia é uma batalha que você vence. A cada dia é um vício que você vence. A cada dia é uma mania que você perde. E assim ele vai trabalhando, né? O fruto do Espírito, ele aparece várias vezes na Bíblia e exclusivamente no Novo Testamento. Fala muito acerca do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, do fruto. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 8. Vamos aprender, amém? Para que a gente possa botar em prática. Mateus capítulo 3, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus, quando ele estava ensinando a seus discípulos e ensinando aos fariseus também, para ver se eles aprendiam, ele diz assim no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que produzir esses frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, eu tenho que estar cultivando esse fruto na minha vida. Mateus capítulo 7, versículo 16. Vamos lá. Jesus está ensinando acerca do fruto da vida do fruto na vida das pessoas. E aqui no versículo 16, ele vai falar no versículo 15 dos falsos profetas, né? E no versículo 16 ele fala: por os seus frutos os conhecereis. Porventura colhes uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então você quer conhecer uma pessoa, olhe para os frutos dela. Olhe para as suas atitudes. Não adianta ter uma mangueira cheia de manga, mas quando você vai chupar a manga é azeda. A manga não presta. A mangueira pode até estar bonita. A gente vê muito falar isso, né? Ninguém atira pedra em árvore que não está dando fruto. Mas se você for lá e derrubar 3 mangas daquela, e você vê que ela não presta, tu começa a espalhar: olha, aquela mangueira ali, é horrível. Perde tempo jogando pedra aí não. Chupei uma manga desse pé aí, ó, a manga é horrível, não presta não. É assim ou não é? Daqui a pouco, quando você vê, aquele pé está carregado de manga, a manga apodrece no pé e ninguém chupa. Porque o testemunho daquela manga correu de boca em boca. Então as pessoas já passam ali, vê aquela mangueira bonita, cheia de fruto, mas quando alguém se anima em tacar uma pedra, essa manga é horrível.
Já chupei dela, não serve não. Está entendendo? É assim também com a nossa vida. As pessoas, rapaz, isso aí, ó, é mentira. Vai na igreja, mas você tem que ver o que ele apronta. Ele vai na igreja, mas você tem que ver como é que ele é no colégio. Você vai na igreja, você tem que ver como é que ele é no trabalho. Você tem que ver como é que é o dia dele. Você é crente coisa nenhuma, rapaz. E assim vai, o testemunho vai. Está entendendo? Mas quando você é servo de Deus, a mesma boca que fala que você não é crente, a mesma boca que fala que teu testemunho é falso, vai mudar o discurso. E vai falar assim, não, esse aí é servo de Deus. Não, cara, pode jogar pedra nessa manga aí, que essa manga é boa. Tá me entendendo? Chupei uma manga esse dia nesse pé aí, ó. E ó, foi de lamber os beijos. Ou seja, vale a pena ficar perto desse irmão. Ele tem coisas boas para conversar. A palavra dele edifica. Sabe? Eu me sinto bem perto dele. Eu tenho paz quando estou perto desse irmão aí. Ele transmite paz. Transmite alegria. Tá entendendo? Então as pessoas querem ficar perto de você. Vale a pena conversar com esse rapaz, né? Esse aí é diferente. Esse aí, ó, eu boto a mão no fogo por ele. Já mudou, tá vendo? Então, vamos fazer uma análise. Como que eu estou? Como é que eu estou agindo na minha vida cristã diariamente? Como que eu estou me comportando com a minha vida cristã diariamente? Eu estou buscando o Espírito Santo. Alguns já buscaram, Deus já batizou com o Espírito Santo, outros estão buscando o Espírito Santo. Automaticamente vai vir o fruto do Espírito Santo. A atitude daquela pessoa vai mudar. As manias que ela tinha do mundo vai desaparecer. E outras coisas vão começar, outros prazeres vão começar a prevalecer na vida dele e na vida dela. Não é que você vai perder o prazer da carne, não é isso não. Mas vai ter outra luta. Bom, eu posso optar. Eu posso optar em dar o prazer da carne ou ler a Bíblia. Eu posso começar a entrar nessa batalha. Não que seja pecado jogar futebol, mas a carne, ela quer um tempo livre para jogar um futebol, né? Para correr, para brincar. Aí você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia. É uma batalha. Eu não tenho tempo, não tive tempo hoje de pegar na Bíblia, mas daqui a pouco eu vou ter um tempo livre. Mas eu tenho um futebol hoje. Quem vai ganhar? O futebol. A carne vai ganhar nesse ponto. Ou não. Depende de você. Volto a falar. Não é pecado jogar futebol. Estou dando só um exemplo. É igual agora. Me parece aí que talvez a final da Copa seja no dia do culto. Na hora do culto. E aí? Quem vai ganhar? Como é que vai ser? Vai vir assistir o culto ou vai assistir a final na Copa do Mundo? Vai ser uma luta da carne. A carne quer ver o futebol. O espírito quer vir adorar a Deus. Está entendendo? Então, coisa simples. A mesma coisa também é quando você vai pecar. A carne vai falar assim, é bom. O espírito vai falar assim, não, não é não. Não faz isso não. Não entra nessa não. Vai ter uma batalha. E ambos, ali um vai vencer. E um vai perder. Só há um vencedor. Eu sempre falo aqui que o diabo, ele não faz paz interior dentro de você. Ele não faz acordo com o Espírito Santo. Vamos jogar um dominó aqui, Espírito Santo, agora é a tua vez. Não. O diabo não joga baralho com o Espírito Santo dentro de você. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade da carne. E consequentemente acaba fazendo a vontade do diabo. Está entendendo? Romanos capítulo 1, versículo 13. Abre aí. Vamos ler Bíblia, hein? Romanos 1, versículo 13.
Olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. O apóstolo Paulo está falando de novo, né? Eu quero ter convosco, mas há algo impedindo, né? Tem algo impedindo. Eu quero ter um fruto com vocês, eu quero estar aí, mas tem algo me impedindo, né? Se é hoje, o diabo me impediu, né? Então a gente vai entendendo que há uma luta, e essa luta ela tem que ser travada. Eu sempre falo aqui, tem pessoas que se entregam muito fácil. Nós estamos na época do jogo aí da Copa, né? Quantos times venceram depois de jogar 90 minutos na prorrogação, cansado, já o jogo terminando, viraram e ganharam? É assim às vezes. Quando você pensa que a carne venceu, você está lutando, você está batalhando, acaba fazendo o quê? O espírito prevalecendo. Quando você acha que o diabo já laçou você e você já está indo como um cordeiro para o pecado, quando você se levanta, não, peraí, está repreendido em nome de Jesus. Na prorrogação, você ainda ganhou. Mas tem gente que se entrega. Vê que a carne está perdendo. Não tem mais jeito não, tem que lutar, meu irmão. Tem que lutar, uma batalha acontecendo. E essa batalha, você tem que lutar contra ela. Não é fácil não, esmurre, né? Tem gente que leva, tem pessoas que se chicoteiam literalmente. É daí que surge essa seita. Quando fala esmurrar, quando fala amortecer, está falando de luta, de guerrear com teus membros, guerrear com as tuas vontades, a vontade da carne, né? Primeiro, a sua origem ela é sobrenatural. O fruto do Espírito, a origem dele é sobrenatural. Amém, igreja? O Espírito Santo, ele vai gerar em você esses frutos quando você dá lugar para ele, né? O fruto do Espírito são qualidades morais divinamente implantadas, são resultados da ação do Espírito Santo em nosso caráter. Alguém já falou para você assim, você está diferente. Depois que você passou a ir para a igreja, você está diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Já é a ação do Espírito Santo. Já é Deus trabalhando na tua vida. Você já não para mais em lugares que você parava. Já não se agrada mais de conversas que você se agradava. Está havendo uma mudança, está havendo uma mudança de comportamento, de caráter no seu interior. E quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Enquanto as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, né? Porque quando você não tinha Jesus, você praticava os frutos da carne naturalmente, sem nenhuma repreensão. Mas agora você tem quem? O Espírito Santo. Agora você tem ele. As obras da carne são atos que praticávamos naturalmente. O fruto do Espírito é de responsabilidade do próprio Espírito. E nós precisamos ter humildade, pois nós mesmos não podemos produzir esse fruto. Espírito Santo, produz esse fruto em mim. Muda meu caráter. Eu não deveria ter agido daquela maneira. Eu não deveria ter agido daquele jeito. Que comportamento foi aquele meu? Eu não sou assim. Eu sou servo de Deus. Tem que haver um arrependimento. A palavra do Senhor diz que quando foram prender Jesus,
Pedro pegou a espada, pegou a faca e já deixou a carne prevalecer e cortou a orelha de Malco. Jesus mansamente foi lá e repreendeu ele, foi lá e colou a orelha de novo no lugar. A gente é assim às vezes, a gente fica meio justiceiro, sabe? E aí Deus tem que trabalhar em nós, Deus tem que trabalhar na nossa vida. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Volta lá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Já ouviu falar sobre isso? O que você planta, você colhe. Para toda ação tem uma reação. O fruto do Espírito Santo, ele faz parte da lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós semearmos, nós vamos ceifar. O nosso interior, ele é como um campo onde estamos semeando diariamente. Nós estamos semeando diariamente, durante o dia, alguma coisa no nosso campo interior, aqui dentro. Estamos gerando alguma coisa a cada dia aqui. Não é pensamento positivo não, irmão, mas está sendo gerado, está sendo arquitetado, está sendo planejado alguma coisa a cada dia. E o que você semear, você vai colher. Ou seja, semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Semeie. Se você deseja que o Espírito Santo produza fruto em você, forneça-lhe meios. E qual é esses meios? Através da oração, através da leitura bíblica. Se você quer que ele semeie, se você quer ter a semeadura do Espírito Santo em você, oração e Bíblia, para que ele haja na sua vida. Como é que Jesus agiria nesse momento aqui que eu estou, hein? Como é que ele faria? Está entendendo? Como que Jesus se comportaria nessa situação que eu estou agora? É só fazer isso. A gente, para aconselhar, irmãos, é fácil, né? Principalmente o cristão. Todo cristão tem um conselho para dar para alguém. É ou não é? Ele se acha o conselheiro. Mas quando ele está na situação, ele acha totalmente diferente. Aí você chega e fala assim: como é que o senhor agiria? Como que o senhor agiria se o senhor estivesse na minha situação? Ele vai te falar. Qual a saída para esse problema que eu estou? Ele vai te falar. De vez em quando eu pego alguns irmãos aí, dirigentes, pregadores, e eles vêm com você, mas vem cá, mas se você fosse aconselhar alguém, como é que você aconselharia? Já viu aquele ditado? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando é você na situação? Não é verdade? A graça, ela nos confere os meios para colhermos uma abundante safra espiritual. Terceiro, abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Marcos, capítulo 4, versículo 28. É um pequeno estudo. O terceiro degrau para colhermos os frutos do Espírito Santo, para termos o fruto do Espírito Santo, é a maturidade.
Versículo 28 diz assim: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Maturidade. O cristão vai ficando maduro, vai ficando responsável. Antes de um fruto ser maduro, ela tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. E isto demanda tempo. Primeiro vem a flor, depois o embrião e por fim o fruto. O Espírito Santo, ele não tem pressa nenhuma em fazer um cristão maduro. Não tem pressa. Muitas das vezes é o resultado de uma vida inteira para te fazer um crente maduro. Não se apresse em ser um anjo. Está entendendo? Não se apresse em ser um anjo. Tem pessoas que eu vi da água para o vinho, aprontava, fazia todas, no outro dia já se converteu. Bíblia lá no braço, só falava de Jesus 24 horas, não jogava bola, não via televisão. Isso aí, irmãos, é fanatismo. Tem pessoas que está demorando ser transformada, mas quando o Espírito Santo transformar, vai ser permanente. Porque uma coisa é a transformação do homem, outra coisa é a transformação do Espírito. Pode até demorar. A primeira coisa que algumas igrejas faz é transformar o homem por fora. Se o cara usava uma bermuda, bota uma calça comprida nele. Se usava uma camisa regata, coloca uma camisa de manga nele. E a partir de agora, terno e gravata todo culto. É fácil transformar assim. Mas quem faz a transformação interior, a forte, a que precisa, é o Espírito Santo. E isso muitas das vezes demora. E às vezes a gente não tem paciência. A gente quer ser anjo de um dia para o outro. Você vai falhar, meu irmão, você vai errar. Mas tenha a humildade de pedir perdão a Deus. Eu errei, eu falhei. Me ajuda. Não quero mais fazer isso. E aí Deus continua trabalhando no teu caráter. Continua trabalhando na tua vida. O fruto do Espírito Santo que nós lemos aqui é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha quantos frutos. Se eu perguntar, como é que está o teu fruto de amor aí? Como que está o teu fruto de amor? Se eu perguntar, como é que está o teu fruto de alegria? Sabia que às vezes nem esse fruto de alegria a gente consegue expressar? Mesmo estando na casa de Deus? Como que está o teu fruto de paz? Você tem paz? Você tem paz em si mesmo? Você é uma pessoa pacífica? Você é uma pessoa que leva paz para as pessoas? Que tem paz interior, mesmo em meio às guerras? Mesmo em meio às batalhas? Você é uma pessoa longânima? Tem longanimidade em você? Demora se irar, demora revidar. Você é uma pessoa benigna? Tem benignidade em você? Você é uma pessoa fiel? Fruto do Espírito também, fidelidade. Você é fiel a Deus, fiel nos teus princípios, fiel à tua companheira. Você é fiel. Você é manso? Tem mansidão em você? Ou você é igual o escorpião ou o siri na lata? Domínio próprio. Você tem domínio próprio? Temperança, né? Você sabe, você tem autocontrole de si mesmo? Eu tenho uma irmã que nós somos 4 homens e uma menina. Então a gente
né? Como era a única menina, né? Então ela sofria. E por ela ser menor, toda criança, né? Todos os irmãos têm as suas tendências, né? E às vezes uma brincadeira acabava se tornando uma agressão. E ela não podia revidar, porque ela é mais fraca. E ela tinha a mania de se morder. Já que eu não posso bater nele, eu vou me morder. Ela se mordia todinha. Ela pegava o braço e chega a tremer assim, ó. De tanto vontade de domínio próprio. Ela sabe que se ela partisse para cima, ela ia apanhar. Então ela tinha uma maneira de se controlar. Ela se mordendo. Né? Tem gente que domínio próprio, você tem que se controlar, tem que ter controle, né? Há uma classificação comum dessas virtudes: o amor, alegria, paz. Meu relacionamento com Deus, longanimidade, benignidade, bondade. Meu relacionamento com os outros, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Relacionamento comigo. Vamos ver? Primeiro, amor. Primeiro fruto, amor. É uma palavra distinta usada para descrever a natureza do amor de Deus. João 3,16. E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que ter esse amor de Deus. Como? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu tenho que amar toda a humanidade. Eu quero que toda a humanidade se converta e conheça Jesus Cristo. Eu não posso aceitar, eu não posso me acomodar com isso. Não, eu tenho que ter esse desejo de ganhar toda a humanidade para Jesus. Eu não posso selecionar. O meu amor ele tem que ser abrangente, tem que abranger toda a humanidade. Não posso fazer exceção de pessoas. Eu tenho que salvar todos. A minha visão, o meu amor tem que alcançar todos. Orar pela humanidade, orar pelo mundo, amém, igreja? Orar pelo bairro. Já que você não pode ir lá na Índia, não pode ir nesses países, ore por eles. O teu amor tem que ir lá. Quem sabe o dia Deus não te leva lá. Você orou tanto por esse país, meu filho, pela África. Eu vou te levar lá. Porque você gerou a missão em você. Pastor, eu quero ser um missionário. Então gere a missão de oração dentro de você. Missão do amor. A primeira coisa que o missionário tem que ter é amor pelas almas. Se não tiver, não adianta. Tem que ter amor pela vida. Tem que pagar o preço por aquelas almas. Tem que abrir mão de alguma coisa dele por causa daquelas almas lá. Umas mordidas de mosquito, muitas das vezes, né? Sair do seu conforto e outras coisas mais. Missão não é isso que você vê por aí, não. Eu sei que a gente tem aqui alguns missionários aqui, mas missão não é vir pregar na igreja aqui, na igreja ali, não. Missão é você sair da tua terra e ir para um lugar distante e lá você fazer um trabalho missionário. Isso é missão. Missão que eu vejo, eu prego aqui no Novo Parque, depois eu prego ali no aeroporto, depois eu prego no IBC. Isso não é missão, não. Isso aí está pregando aqui, mas não é missão, não. Missão é você realmente sair da terra que você está, ir para um lugar distante, ali você trabalhar, fazer um trabalho ali bonito ali. Isso é missão, é diferente. Mas isso é para outro dia. Vamos lá. Em 1 Coríntios você vai ver ali o apóstolo Paulo descrevendo acerca do amor. Não precisa ir lá não. Você vai ver lá, depois você lê em casa. O apóstolo Paulo falando do amor, né? Que o amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se una. O amor não é soberbo. Não é indecoroso. Não é interesseiro. Não se irrita. Não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, alegra-se com a verdade. Tudo aguenta, tudo acredita, tudo espera, tudo suporta. Você tem isso?
Isso são as qualidades do amor. Você vê, uma palavra amor, mas gera tudo isso aqui, ó. E você tem que cultivar isso. Tem que trabalhar isso em você. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá bom, né? Não precisa mais não, né? Vê o versículo 2. Não, vê o seguinte. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tá bom? Não, né? É muita coisa, mano. Isso é o primeiro, amor. Vamos lá. Segundo, a alegria. Alegria é gozo, é graça, é um bem-estar. Ou seja, um bem-estar espiritual, resultado de uma correta relação com Deus. A fonte desta alegria é o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijei, né? Vos alegreis no Senhor. Não me aborreço de vos escrever a mesma coisa, e é segurança para vós. Ou seja, eu tenho que cultivar essa alegria, tenho que cultivar isso dentro de mim. Romanos capítulo 12, versículo 12. Abra aí. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança e sedes pacientes na tribulação e perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança. Meu irmão, você tem que se alegrar só na esperança de que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho esperança que vai acontecer algo. Eu tenho que ter alegria nisso aí já. Já é um começo. Nem aconteceu, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho que ter alegria nessa esperança. E a gente pode chamar de alegria da fé. Eu tenho esperança que algo vai melhorar. Eu tenho esperança que alguma coisa vai acontecer. E esta alegria, ela não depende das circunstâncias externas. Ela pode ser desfrutada em meio às tristezas e aflições desta vida. Essa alegria é uma alegria independente do que você está vivendo. Amém? Independente do que você está vivendo, é uma alegria. Não depende da situação. Você tem que ser um crente alegre. Tem que ter gozo na sua alma. Irmão, é desse jeito que Deus é o cristão. A terceira, todos nós falamos, o que nós falamos quando encontramos nosso irmão? A paz do Senhor. Não é verdade? A paz do Senhor. E muitas das vezes a gente faz até meio relaxado, né? Passou para onde? A paz do Senhor, né? A paz. Ou seja, o cristão ele tem que ter a paz. Josué capítulo 6, versículo 24. Josué capítulo 6, versículo 24. Já estou caminhando para o fim. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Pastora, é Juízes. Confundi aqui, é Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 24. Isso. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abzerritas. Eu tenho que cultivar essa paz dentro de mim. E quando a pessoa está atribulada, você tem aquela tranquilidade, aquela paz, né? Que Deus coloca essa paz em você. Tem que transmitir essa paz. É uma experiência particular.
pela misericórdia de Deus, só com a paz do Senhor, já vi demônio manifestar. Só na paz do Senhor que é dada. Isso é tremendo. A pessoa não tem paz, né? A Bíblia diz: se você der a paz para o teu irmão e ele não te responder, a paz volta para você. É tão sério isso. A gente tem mania de dar a paz do Senhor só para a gente, mas você pode dar a paz do Senhor para todo mundo que está na rua aí. Transmitir a paz para todos, para todos. A paz do Senhor para o teu vizinho, a paz do Senhor para a tua vizinha. Você, quando acorda de manhã, que você vê um parente, você vê um vizinho teu, o que você fala para ele? Pelo menos deveria falar: bom dia. Hoje em dia nem isso, né? Hoje em dia cada um. Quem mora em prédio hoje, né? Você vê às vezes, a pessoa mora no prédio, aí 3, 4, 5 moradores do mesmo prédio. Entra todo mundo no elevador, todo mundo em silêncio. Ninguém procura se conhecer, ninguém procura falar nada. Mora no mesmo prédio, mas ninguém fala com ninguém. Às vezes também na rua. Você está ali, mas acorda de manhã, vê o vizinho lá varrendo. Bom dia, paz do Senhor. Nem isso. A geração de hoje, mas antigamente era assim. Você via uma pessoa na rua, passava, tirava o chapéu, bom dia, né? O pessoal do interior, dia, tarde, noite, né? Isso é bom, política da boa vizinhança, né? A pessoa é educada, mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas jovens passam na rua, vê os mais experientes. É mais fácil o mais experiente falar com eles e ele não falar com o mais experiente, né? Então a gente tem que cultivar essa paz no nosso interior, para que as pessoas possam ver essa paz em nós. Amém? Pode falar: a minha paz eu vos dou. Jesus dá essa paz para a gente. Eu não vos dou essa paz como o mundo dá. A paz que o Senhor nos dá é uma paz diferente. Amém? Louvado seja Deus. Incluindo tudo quanto Deus tem dado em todas as áreas da vida, a paz, ela é uma dádiva, meu irmão. É uma dádiva de Deus. E pode ser desfrutada somente na presença de Deus. Já quando você está orando, como é que você fica? Quando você está orando, você fica como? Na paz, né? É isso aí. Deus te dá essa paz. Vamos lá. No contexto, a quarta, longanimidade. Significa literalmente fôlego comprido ou lento, a ira. É a paciência para suportar injúrias de outras pessoas. É um atributo de Deus que tolera pacientemente todas as fraquezas humanas, não se deixando tomar por explosões de ira ou furor. É um exemplo que Deus nos dá. Você pensa que Deus está satisfeito com a humanidade? Não. Mas Ele tem suportado tudo isso por amor a Jesus, por amor a nós. Quanta coisa a gente não suporta, mas a longanimidade de Deus, ela tem prevalecido. Benignidade significa uma disposição gentil e graciosa para com os outros. Também significa excelência de caráter e honestidade. É um atributo divino que o Senhor nos dá. Jesus Cristo é o nosso modelo de gentileza, pois sempre se mostrou gentil para com os seus semelhantes. No caso da mulher que foi pega em flagra, né, de adultério, enquanto os homens mostravam-os inflexíveis, exigentes, Jesus se revelou sua benignidade, a sua benignidade com aquela mulher. Todos queriam apedrejar aquela mulher, mas a misericórdia, a benignidade de Jesus entrou em ação. E foi ao contrário do que aquelas pessoas ali estavam fazendo. É isso que tem encontro na nossa vida. Enquanto todos querem agir de maneira carnal, nós temos que agir de maneira diferente, através do Espírito Santo de Deus. Irmão, ser cristão não é fácil não, é difícil. Mas você pode ser cristão. Amém? Cristão autêntico, verdadeiro. Tem que ter. Vamos lá. Bondade
significa aquilo que é bom, útil. É a qualidade de generosidade de ação, gentil para com outras pessoas. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. A bondade é também um atributo de Deus. Você viu aqui o irmão? Ele veio do monte e alguém falou para ele, Deus falou para ele, o Espírito Santo falou para ele: ajuda esse irmão, tu vai ser abençoado. Não é isso? Ele plantou, na mesma hora, foi alguém lá, estou pensando em 2 pedreiros. Enquanto ele está orando, Deus está trabalhando. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está com o telefone dele, onde tem uma vaga de pedreiro e uma vaga de... A outra profissão dele é carpinteiro. Está com o telefone dele. Quando a pessoa falou comigo, eu conheço alguém. Olha o nome que veio, eu conheço alguém. Irmão Lucimar, deu o telefone. Carpinteiro e pedreiro. Quer dizer, Deus já entrou em ação, providenciou algo aqui. E esse outro é carteira assinada e tudo. Vai orando aí, que de repente, tá entendendo? Não é uma coisa paliativa. É uma obra que está começando, um negócio bom. Então, quer dizer, Deus está sempre trabalhando em nosso favor, né? Então, quando você ajuda, Deus te retribui. Alguém diz assim: quem dá aos pobres empresta a Deus, né? A Bíblia fala para você fazer a bondade sem esperar recompensa. Recompensa vem de Deus. Amém? Vamos lá. A benignidade são termos que estão ligados entre si, que diz que a diferença está no fato que a bondade pode reprovar, corrigir e exortar, mas a benignidade só pode ajudar. O Espírito Santo produz em nós, que é ao mesmo tempo amável. Só Ele pode fazer isso com a gente. Só o Espírito Santo que pode produzir esses frutos em nós. Amém? Vamos lá. Fé é outro fruto. Fé pode significar tanto confiança quanto fidelidade. Para Paulo, fé significa o recebimento da mensagem da salvação e a conduta baseada no Evangelho. O cristão vive pela fé, de fé em fé. Amém? O apóstolo Paulo fala aqui: de fé em fé eu vou vivendo. Tive fé hoje, amanhã eu tenho mais. E assim eu vou, de fé em fé. Alguém diz que a fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em nós. É a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as promessas e termina o que começa. É a fé. Essa aqui é maravilhosa. Mansidão. Mansidão possui 3 significados principais: submissão a Deus, dócil ou não soberbo, consideração, né? E nós temos aqui, o termo era aplicado também para coisas, palavras, remédios, ações, sentimentos que acalmam e suavizam, né? Tornam um ambiente suave. Mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que reconhece o valor do outro e se recusa e se considera superior. É a virtude daqueles que herdarão a terra. Jesus Cristo é o modelo perfeito da mansidão. Ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós temos que ter mansidão. Depois você lê em casa, tá? Provérbios capítulo 16, 32, 1 Coríntios 7, versículo 9 a 25. Domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole. O domínio dos próprios desejos e apetites. É o senhorio sobre a língua, os pensamentos, apetite e paixões sexuais. A vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu, ou sobre as próprias paixões. Somente com o poder do Espírito Santo é possível o domínio próprio. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades tenebrosos deste mundo nos lugares celestiais. Só que também você tem uma luta interior. Uma vez você vencendo o seu eu,
a sua carne, você vence o diabo. Não precisa nem se preocupar com ele. Você venceu você mesmo, pode esquecer o diabo. Muitas das vezes a gente se preocupa muito com o diabo, esquece de vencer a nós mesmos. As nossas atitudes, nossos temperamentos. Estamos muito preocupados com o diabo, né? Com Satanás, com Lúcifer, com entidade tal, com o demônio não sei de onde, e esquecemos de nós. Quando você mudar, quando você vencer as tuas atitudes, atitudes que dão lugar à carne, para o diabo entrar, tu vence o diabo. Não tem como ele entrar. Eu quero convidar você a ficar de pé e fazer uma oração a Deus. Amém? Porque quando nós olhamos para o fruto do Espírito Santo, nós vemos um retrato de Jesus. Todas as 9 virtudes acima está presente no caráter de Cristo. Ela só pode ser implantada no crente por intermédio do Espírito Santo. É Ele quem opera a transformação moral do cristão. Ou seja, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu caráter. Deixa Ele moldar o teu caráter. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Dê liberdade para Ele. Espírito Santo, trabalha em mim. Me muda, me transforma. Como a irmã louvou aqui. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Irmãos, só você e Deus se conhecem. Só você e Deus sabe das suas atitudes. E o Espírito Santo nessa noite, Ele quer trabalhar em você. Ele quer que esses frutos apareçam na sua vida. Eles estão aí. Já ouviu uma árvore, ela está ali há muito tempo, não dá fruto. Alguém vai lá e trabalha nela. Isso é bíblico também. Alguém chegou e falou assim: olha, eu vou cortar essa árvore, porque essa árvore está ocupando espaço, está ocupando terra. Aí alguém fala assim: olha, deixa essa árvore aí, que eu vou adubar ela. Eu vou colocar remédio, eu vou trabalhar na terra. Quando você voltar, se ela não der fruto, aí você corta. Mas deixa eu trabalhar nela. É o que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. O Espírito Santo está falando assim: deixa eu trabalhar nessa árvore. Deixa eu trabalhar nessa vida. Deixa eu fazer um trabalho diferente. Você vai falar com Deus agora. Vai falar para Ele qual é a área que você quer que Ele trabalhe na sua vida. Qual é a área que você precisa mudar. Qual é a área que você precisa que Ele aperfeiçoe na sua vida. Eu estou muito explosiva, pastor. Eu estou muito irredutível. Quando eu penso em falar, eu já falei. Estou muito nervosa, estou muito nervoso. Fala com Ele, você se conhece. É você e Deus agora. Fale para Ele. Ajuda em mim. Ajuda-me. Revela a mim o teu caráter. Prepare esse louvor aí, irmão Alan. Pode parar o louvor. Do Anderson Freire. Você vai fechar os seus olhos e vai falar com Deus. Porque o Espírito Santo hoje está mudando o caráter aqui, meu irmão. O Espírito Santo hoje está mudando pessoas aqui. Atitudes estão sendo mudadas aqui hoje. O Espírito que transforma, o Espírito que liberta, o Espírito que forma caráter está aqui nessa noite. Continue falando com Ele. Se é falta de amor, fale: eu preciso de amor. Se é gozo, se é alegria, mansidão, domínio próprio, fale para Ele: eu preciso ter domínio próprio, autocontrole da minha vida.
Enquanto eles louvam o Senhor, você vai estar orando a Deus. Na, 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 na. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. E estou sempre sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quero sempre nós orar por você. Com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeitos. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Na, 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 na. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade do meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde de entregar meu coração. É minha prioridade.